comunicar bem é super importante para qualquer pessoa, né? Mas e quando o profissional tem dificuldade de comunicação no trabalho? Isso pode trazer diversos problemas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora de fonoaudiologia aqui da Unicesumar, Luciana Fracalossi Vieira. Tudo bem, Lu? Tudo bem, graças a Deus. Então tá joia. Bom, é o que a gente sempre fala, né? Quem não consegue se comunicar pode ter problemas. Às vezes falar uma coisa, as pessoas entenderem outras. E aí não vale aquela frase, não importa o que eu falo, mas o que você entende, né? Exatamente. Principalmente a comunicação no trabalho, né? A gente sabe que a comunicação, ela tem que ser limpa, clara, objetiva. O que eu mais quero quando eu penso na minha comunicação é transmitir uma comunicação com qualidade e com bastante firmeza, né? Que eu tenha segurança naquilo que eu falo, para justamente o outro conseguir entender toda a minha mensagem de uma forma do jeito que eu quero, para alcançar o meu objetivo. O que a gente vem percebendo é que as pessoas, até um tempo atrás, não vou me arriscar quantos anos, mas não viam a comunicação como algo tão importante como estão vendo agora. Nem vou dizer agora nessa época, né, de pandemia e tal. Então, a gente percebe que as próprias empresas começaram a perceber que, nossa, eu preciso investir na comunicação daquele meu colaborador, porque ele precisa se comunicar bem, é algo que me chama atenção no momento da entrevista. Então, a comunicação, ela precisa ter essa qualidade. E não é só nem a escolha das palavras, né? Mas como eu vou dizer aquilo, né? Exato. Dentro da fonoaudiologia, quando a gente trabalha com assessoria de comunicação, eu não trabalho o conteúdo, porque daí é muito individual, específico, é muito específico. Como que eu vou entender de todas as áreas? É impossível. Então, o que ele vai falar, ele tem que saber, mas como ele vai falar, que é algo muito importante, aí nós fazemos esse trabalho. Então, é o que você disse, não é a palavra que eu tenho que escolher, eu tenho que pensar em tudo que transmite algo para o outro. Então, é o meu corpo relacionado a gestos, a postura, contato visual, expressão facial, assim como a minha voz, que tem que ser clara, bem articulada, fazendo com que a pessoa consiga entender sem uma velocidade, por exemplo, muito aumentada. Então, é um universo muito grande que a gente consegue perceber que precisa ser desenvolvido. E às vezes tem aquele problema também da pessoa que se exige demais e se torna tímida, porque tem muito medo, na verdade, do julgamento, né? O medo de falar em público, eu fiz um curso esses dias e a palestrante comentou que o medo de falar em público, dentro de uma pesquisa que foi feita, é maior da pessoa morrer. A pessoa, ela tem tanto medo de falar, de dizer assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E aquilo, bem isso que você disse, com esse medo a pessoa, ela fica introvertida, ela não fala e ela prefere deixar de lado. Só que aí eu venho com um questionamento. Você não precisa aparecer para ser visto, para que as pessoas te percebam, te notem ali no teu trabalho? Eu preciso. Então, eu preciso fazer com que esse medo, ele fique de lado, mesmo eu sendo tímido, perder esse medo para que eu consiga desenvolver essa boa comunicação. Um outro cuidado também é o contrário, né? A pessoa que é muito agressiva, que é muito impositiva, né? Normalmente o resultado não é muito bom, né? Não, é igual a gente imagina, igual você já falou da pessoa, a gente já faz aquela expressão facial meio, eu não ia querer ter uma pessoa à minha frente, de repente algum diretor, um gerente de uma determinada empresa que tivesse uma comunicação assim, porque faz com que os colaboradores se afastem. Então essa comunicação, ela precisa ser o quê? Eu preciso fazer com que o jeito que eu falo, eu dê liberdade para que as pessoas cheguem até mim. E às vezes a pessoa nem é tão agressiva, mas só a expressão facial, que a gente fala aquela pessoa mais carrancuda, ou aquela pessoa que fala uma voz muito forte, ela amedronta. As pessoas ficam sem poder chegar até essa pessoa. Então eu preciso ter essa consciência e nem sempre a pessoa tem. Então ela precisa buscar para ela saber desenvolver. Uma outra coisa que chama muita atenção é quando a pessoa finge ser quem ela não é. Por exemplo, pede para assessor ou secretário escrever um discurso que nem é o jeito que a pessoa fala e aí fica super fake. E aí quem está assistindo
perde até a concentração, porque tá tão fake aquilo que a pessoa já tipo, acaba logo. E não é verdade que não encaixa com a pessoa. Exatamente. Automaticamente, eu não preciso ser uma especialista em comunicação em perceber. Você trabalha com comunicação, eu também. Mas pessoas que não trabalham, ao ver um discurso escrito por uma outra pessoa, quando ela começa a falar, não foi ela que escreveu, tá estranho, até porque a pessoa também não vai se sentir bem, porque são usados vocabulários que não se encaixam ao vocabulário que ela usa, né, continuamente no dia a dia. Às vezes, ela até se perde, porque pela leitura, a questão da estrutura é totalmente diferente. Então, não é o caminho. O caminho é eu saber fazer isso com as minhas palavras, do meu jeito para conseguir, e não uma pessoa escrever. Tem um livro que se chama O Corpo Fala, né? Que é super conhecido, acho que todo mundo usa esse livro para aprender alguma coisa na área de comunicação. E tem muitas vezes também que as pessoas falam uma coisa, mas demonstram com o corpo outra coisa, né? Uma das coisas que é muito comum e que a gente até brincava muito no curso de comunicação é assim, tá uma delícia, fazendo não com a cabeça. É muito interessante. Esse é um dos principais sinais do meu corpo que eu não consigo mentir, entre aspas, que é o que a gente chama de meneios de cabeça, que é esse movimento de não ou de afirmativo. A pessoa, sem ela perceber, ela fala, eu tô achando isso tão bom, nossa, tá muito bom isso. E você vê que a pessoa está negando. E o corpo realmente fala, né? Postura, o meu gesto. Postura é uma outra coisa super importante quando se fala de credibilidade, né? Muito, muito, Elaine. Quando nós pensamos uma pessoa ao falar em público, e o falar em público engloba qualquer condição. Pode ser dentro de sala de aula, palestra, curso, treinamento, uma reunião corporativa. Eu imagino que eu preciso saber como eu estou sentado. Eu não posso colocar os meus 2 cotovelos em cima da mesa e ficar com apoio, com a mão no meu rosto para ficar assistindo uma reunião. Eu tenho que pensar que no momento que eu estou com medo, o meu corpo ele tende a se fechar. Proteção mesmo, proteção mesmo. E quando eu estou com soberba e me acho demais, o que acontece? Peito de pombo. O peito de pombo. Abre e aí a cabeça vai para cima. E isso nós fazemos inconscientemente. E são 2 opostos que causam rejeição em quem está assistindo, Exato, porque quem vê uma pessoa totalmente insegura vai falar, não vai dar certo. Eu não vou acreditar em o que ele está dizendo. E ao mesmo tempo a soberba, a pessoa fala, essa pessoa está se achando demais, eu não vou também dar credibilidade para ela. Precisando se autoafirmar, né? Exatamente. Algo assim. Então, o corpo também é um aspecto que a gente trabalha bastante e eu vou falar para você que é um dos aspectos mais difíceis é a postura de trabalhar, porque as pessoas elas têm manias, fica em pé, fica toda hora mexendo, ou então os gestos também de ficar apertando as mãos, estralando os dedos, mexendo no anel, tudo isso você transmite algo e tudo que eu dei exemplo são, de repente são atividades, são jeitos que você coloca em prática que é algo negativo que acaba passando para o teu público. Agora, vale lembrar que as pessoas que realmente precisam muito falar em público, claro, é bom para todo mundo, né? Mas quem precisa muito falar em público, dar entrevistas, né? Estar à frente de grupos de trabalho, um treinamento consegue fazer com que ela consiga repensar tudo isso e mudar esses hábitos. Né? Exatamente. O treinamento, principalmente quem faz a parte de assessoria de comunicação, é um trabalho que eu coloco como meu carro-chefe na minha atividade. É exatamente isso que a gente faz, é treinar, é mostrar como desenvolver. E isso é possível, com certeza, com a vontade que a pessoa tem de mudar, ela consegue fazer essa reviravolta aí de conseguir essa comunicação positiva. Vai fazer toda a diferença. Vai, né? com certeza, eu garanto. Tá certo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.